Salve, eu sou Vinícius Chagas, criador do curso de Donut Mestre Doneteiro, e eu ajudo pessoas a fazer donuts de uma forma fácil e a como ganhar dinheiro com eles. Então, a gente vai dar prosseguimento aqui nos nossos vídeos de pergunta e resposta, porque eu acabei achando que esse é um vídeo curto, né, e direto, só que acaba que as respostas estão sendo mais elaboradas, né, estão dando um pouco mais de profundidade. Então, para continuar, né, trazendo esse conteúdo de qualidade que vai ajudar vocês, porque são perguntas que parecem coisas bobas e simples, né, mas que dão uma diferença brutal no resultado do seu donut e que vão fazer toda a diferença, certo? Então, mas antes, né, de continuar, eu quero pedir de novo para vocês, se vocês gostam desse conteúdo de donuts e que se traz diferença ou não, eu te peço, compartilhe o conteúdo ou, né, dê like ou comente aqui embaixo alguma coisa, porque isso ajuda o canal a crescer, faz o YouTube entender, né, que é um bom conteúdo. E faz isso realmente se você achar que é isso mesmo, né? E como eu sempre falo, eu trago para vocês 3 vezes por semana um conteúdo a respeito de donuts para te ajudar a fazer um donut de forma fácil e também como vender esses donuts. Porque é um donut que está na sua mesa, que você não consegue vender, não é dinheiro no seu bolso. A não ser que você queira realmente só fazer para comer, o que não é a maioria das pessoas, certo? Então, vamos para a terceira pergunta, né? Que eu tinha separado 5. A pergunta que me fizeram, né? O meu donut está com gosto forte de massa crua, né? O que pode ser? Então, ou o que eu posso fazer para melhorar? Então, isso pode ser alguns pontos, alguns problemas na hora da confecção do donut. E o que é o principal e a primeira coisa que a gente pode investigar e falar que provavelmente é isso, a sua massa está crua, certo? Então, depois de frito, seu donut não frita por completo e a sua massa continua crua. E aí, a massa continuar crua, aí é um vídeo que eu já achava que ia ser curto, mas vai ficar longo, porque a tua massa ficar crua tem vários problemas que podem gerar isso. Então, vamos lá. Qual é o primeiro... Vamos lá, vou responder logo isso aqui tudo. A primeira coisa que pode estar acontecendo é você estar fritando seu donut de forma errada. E aí eu vou deixar aqui em cima, o card de um vídeo meu onde eu te ensino a fritar o donut da forma correta, certo? Mas, para te dar um resumo rápido já, o que você deve fazer? Na hora que seu donut chega no pico da fermentação do segundo descanso, você já deve estar com o seu óleo pronto na temperatura correta de fritar, que é de 175 graus Celsius ou de 170 a 180. E na hora que chegar nesse pico, você põe para fritar. Não é para você esperar o seu donut chegar no ponto para ligar seu óleo. Não, quando você liga o óleo, ele vai demorar para chegar na temperatura de 175, 170 graus Celsius. Então, você já tem que fazer isso antes, uns 10 minutos antes do seu donut chegar no pico de fermentação, para você casar esses dois momentos, o pico da fermentação com o óleo na temperatura correta, tá bom? E aí, fritando o donut da forma correta, que é nesse pico de fermentação, com essa temperatura, entre 30 a 45 ou 1 minuto, né? Geralmente entre 45 e 1 minuto. Eu acho que no vídeo eu falo 30 a 45, mas depois eu fiz mais testes e vi que de 45 a 1 minuto fica melhor. Você vai fritar seu donut nessa temperatura, nesse tempo, e aí ele não vai ficar cru, ele vai ficar frito da maneira correta. Então você vai ver que ele vai se expandir direitinho. Se você rasgar ele, você vai ver de bolhas de ar, você vai ver que não tem nada cru por dentro, certo? Então esse é o primeiro fator, digamos assim, que vai definir, né, se sua massa ela vai ficar crua ou não. Mas você ainda pode ter outros fatores que influenciam diretamente nisso, que vai ser o quê? A fermentação da sua massa, certo? Porque o que acontece? Quanto maior for a área de contato ou disposição do seu donut, mais fácil vai ser ele fritar, certo? Então, você tem que fermentar o seu donut da forma correta. E para você fermentar da forma correta, você vai ter que ter um ponto de véu correto, ou seja, uma composição e estruturação da massa correta, vai precisar da quantidade correta de fermento, vai precisar do tempo correto de primeiro descanso e do tempo correto de segundo descanso, que no caso seria até chegar ao ponto de fermentação. É até a última dúvida, que aí você já fica de olho lá, né, que vai ser tem mais um vídeo e outro vídeo vai falar sobre isso, sobre o ponto de fermentação correto, mas tem que ter esses
né, 5 fatores que eu te disse para evitar esse problema. Isso por quê? Porque se você não tem esses 5 fatores dentro da sua massa, o seu donut ele vai ficar pesado, certo? Então ele não vai ter ar dentro, ou quando ele forma ar, esse ar foge, porque na hora que a massa começa a crescer, ela se rasga e esse ar some, e na hora que você frita, o seu donut não vai ter ar dentro, e não tendo ar dentro, o seu donut não vai se expandir, certo? E não vai conseguir fritar. Porque quando aquele gás que está dentro do donut se expande, ele vai permitir com que, digamos assim, toda a massa que seja para ser frita consiga ser frita lá dentro. Então, se esse gás não está lá dentro, a sua massa não vai ser frita da forma correta. E aí, vamos lá olhar esses 5 pontos bem rapidamente, porque senão esse vídeo vai ficar longo, porque eu posso pegar cada ponto dele e destrinchar bem e tudo mais. Mas enfim, o primeiro, ponto de véu. Eu tenho um vídeo que fala como chegar no ponto de véu, mas também o próximo vídeo da pergunta é como chegar no ponto de véu, né, na mão de uma forma mais fácil. E eu vou passar uma dica lá, ou algumas dicas a mais, para você conseguir fazer isso. Mas enfim, o primeiro é chegar no ponto de véu. Então o ponto de véu, como eu já falei inúmeras vezes aqui no canal, ele é uma das partes mais importantes, tanto para a leveza, fofura e estética do donut. Então você vai ter que chegar ele, seja na batedeira ou na mão, certo? Então você vai sovar ou bater ali por 13 a 15 minutos até chegar no ponto de véu, tá bom? E aí, né, depois do ponto de véu, você vai ver o quê? A fermentação. A fermentação começa onde? Na produção da massa, na pesagem dos seus ingredientes. Então você vai ter que ter uma quantidade de fermento e um fermento bom para a fermentação. Então a primeira coisa, parece uma coisa besta, mas não é fermento químico, é fermento biológico. Eu tive um seguidor que estava conversando comigo, eu estava tirando dúvida dele e tudo mais, mas aí ele falou assim, mas meu donut não está crescendo, não está dando muito certo e tudo mais, e aí depois ele falou pra mim assim, eu estava usando o fermento errado, eu estava usando fermento químico. Aí eu, não cara, era fermento biológico. Enfim, então é o fermento biológico que se usa. E aí, você tem que ver se esse fermento tá bom. Às vezes a gente comprou o fermento, ele tá aberto há muito tempo e tudo mais, esse fermento ele vai perdendo força, ele vai perdendo funcionamento, ele vai oxidando. Então você tem que ver se o teu fermento tá bom. Às vezes sua massa não cresce porque esse fermento tá antigo, ou esse fermento tá estragado, ou ele não tá bom. Então você tem que ver se tá bom. E aí como que você faz isso? Você pode ativar ele. Então você pode pegar, botar um pouquinho de água com farinha e ver se solta bolhas. Se soltar bolhas, ele tá bom. Se não soltar bolhas, ele morreu. Então você tem que ver a qualidade do seu fermento. Depois de ver a qualidade, você tem que ver a quantidade correta de fermento que você tem que botar. Então ela vai ficar em torno de 8, 10 gramas, 12 gramas de fermento a cada 500 gramas de massa. E aí você tem que ver aqui o quê? Se a tua cidade é muito fria, você tem que botar menos, porque senão vai liberar muito ácido e sua massa fica com gosto de fermento. Mas se você botar demais, né, se a cidade for muito quente, você vai ter que reduzir o tempo de fermentação, e se você deixar fermentando muito tempo, a massa também vai estragar. Mas enfim, então a quantidade de fermento então, fica entre 8, 10 e 12. Eu já vi gente botando 15, mas não é necessário. Eu já botei 15, os resultados não são tão expressivos. Então 8, 10 e 12 fica a seu critério aí, você maneja de acordo com a temperatura da sua cidade, também com o seu sabor, né, do paladar. E aí beleza. E o fermento, aí tá, depois que você botou o fermento, que você pesou ele, você vai ver a fermentação. A primeira fermentação é imprescindível. Você pode falar assim, não vou fermentar 2 vezes, tô nem aí, eu vou cortar, vou botar mais rápido aqui, eu preciso de tempo, ser eficiente. Uma fermentação só, molei os donuts e põe lá. Não. A primeira fermentação, ela serve para você botar mais ar na massa e para desenvolver sabor e a cadeia de glúten também ficar bem estruturada. Certo? Então, isso dá expansibilidade para a massa, isso dá mais maciez para a massa, então você precisa fazer. Então, você deixa da forma correta. Então, Vinícius, qual é o tempo correto? Tem um vídeo aqui que eu te ensino os segredos da fermentação dos donuts. É só clicar aqui em cima e dar uma olhada. Mas a primeira fermentação, ela em si tem um tempo. Ela vai demorar aí entre 1 hora e meia em cidade de clima médio, vai demorar entre meia hora e 1 hora em clima de cidade quente, em cidade de clima quente. E em cidade de clima frio, vão demorar mais que isso, às vezes mais de 2 horas. Mas, enfim, qual pode ser a regra que você fala assim, para não ficar preso a tempo? Dobrou de volume, ficou 1,5, né, maior, ou 2,5 maior, né, 2 vezes
e meio maior que o volume inicial, você já pode abrir sua massa, tá bom? E aí, você fermentou da forma correta, certo? Primeira fermentação, então isso vai ajudar o seu donuts a não ficar com gosto de massa crua. E aí, por fim, que seria a segunda fermentação, que eu já expliquei para vocês. Que eu vou gravar um vídeo sobre isso, né, mostrando na prática como é que chega nesse ponto de fermentação, porque tem uma seguidora que me pergunta sempre. Mas o ponto de fermentação ideal, né, o pico máximo de fermentação, é quando você pega o seu donut, aperta ele. E aí quando você aperta, a marca do seu dedo não fica lá, né, ou volta por completo, ela fica no meio termo, que aí é o ponto exato da fermentação. Se você aperta e fica, é porque tá duro ainda, né, ou porque já passou, tá muito mole. Se você tira e fica, né, reto, é porque ainda não tá bom, ainda tá muito duro, tá sem ar. E aí quando você aperta e vem até a metade a marca do seu dedo, é porque já tá no ponto ideal. E aí, né, depois desse processo todo, né, que eu falei pra vocês, de fabricação do lanche, a chance, né, dele ficar cru é muito baixa. Se ficar cru tem mais problema ainda. E eu vou falar aqui porque, por mais que fique maior esse vídeo, mas eu vou tratar desse último ponto, né, que seria o quê? Você põe muita farinha no seu donut. Então, se você faz a composição da sua receita e a sua massa fica muito pesada, com muita farinha, isso também influencia. Isso por quê? Porque quando você põe muita farinha, aumenta a massa do seu donut. E aí vai ter mais coisa para fritar, certo? Só que o que acontece? A parte de fora do donut frita antes do que a parte de dentro. Só que você não pode deixar seu donut virar um carvão no final, né, na parte de fora virar um carvão, para a parte de dentro ficar frita. Então isso acontece por quê? Porque você botou muita farinha, sua massa está pesada. Então você tem que corrigir o balanceamento da tua massa para que ela tenha uma quantidade correta de farinha, até para a quantidade de água e dos outros ingredientes, para não ter esse problema da sua massa ficar crua. Porque você pode falar assim, mas eu vou deixar meu dente que nem um carvão e vou deixar ela frita dentro. Só que aí a chance de tu vender e as pessoas gostarem é muito baixa. Então, esse é outro problema que pode estar levando, né, a sua massa ficar crua por dentro. Mas, antes de chegar nesse de ter muita farinha, você tem que observar todos esses problemas que eu já te disse, né, antes de chegar, né? Então, a temperatura de fritar, o tempo que frita, o ponto de véu, o tempo de descanso e tudo mais. E é aqui que eu bato muito na tecla. Né, fala assim, fazer donuts é fácil, etc. É fácil, quando você tem a técnica. Experimenta aí, né? Você pegar um vídeo na internet, certo? Que te mostra fazer donuts e o donut sai da forma correta. Não sai. Não sai porque as pessoas não têm a técnica, né? Fazendo certinho, né? E eu vi isso muito esses dias. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, né? Eu fui na minha avó e ela faz uma torta de banana assim que eu gosto muito. E eu fazia lá em casa, né? E nunca ficava igual. Eu falei assim, cara, eu faço igualzinho a receita aqui e nunca dá certo. Aí ontem eu fui fazer uma torta com ela e ela foi me mostrando o jeito que ela faz certinho. E eu fui falando, avó, eu fazia desse jeito, não sei o que lá. Então aí, muita coisa que eu tava fazendo tava errado, certo? E aí, nessa hora eu falei, cara, me deu um estalo, assim, cara, como a técnica importa, né? Como você fazer da forma correta, ou da forma que a pessoa criou, importa muito, né? Então ela falou assim, não, a massa embaixo tem que ser fininha, você tem que botar mais açúcar, não sei o que lá. E eu fui vendo todos os meus erros e eu falei, mano, como isso é importante no donut, né, também. Então se você não tem a técnica, as coisas não saem do jeito que é pra sair. E agora eu aprendi, agora a chance de eu fazer uma torta de banana ruim é muito menor, certo? Então a técnica importa muito, a pessoa tem que saber a técnica correta para entregar um produto de qualidade, para entregar um produto que a pessoa se orgulhe em ter feito, para a pessoa realmente se destacar no trabalho dela. Porque, né, ter só mais um donut, fazer um donut clichê, seu donut é só mais um. E se o donut for só mais um, a chance de vir um concorrente e ganhar o seu cliente é muito grande, porque você não tem o donut, você só tem mais um donut. Então você tem que fazer algo que é diferencial, algo que é de qualidade e que você se orgulhe por isso, né, e que os outros também reconheçam o seu trabalho e veem que realmente é bom. Então, se você gostou do conteúdo mais uma vez, né, por favor, deixe o seu like. Como eu falei, isso me ajuda demais e me ajuda a crescer e a continuar fazendo esses vídeos. Deixe seu comentário se você fazia esse problema, né, se você fazia, né, isso aqui ou esse problema acontecer contigo. E se te ajudou, né, se você fez, aplicou essas dicas, por favor, fala assim, olha, vim aqui deixar meu comentário falando que o que eu fiz aí, eu fazia isso aí, mas apliquei suas dicas e deu certo, tá bom? Então, pessoal,
fiquem com Deus, até a próxima. E se você, né, se interessa por esse conteúdo dos donuts, se quer se aprofundar nisso, eu te aconselho, né, a assistir uma aula minha. Eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu ensino os 3 segredos para você fazer donuts de uma forma fácil e ganhar dinheiro com eles e ter sucesso com donuts. Então, até a próxima, pessoal. Fique com Deus e valeu!